estrutura e metabolismo de carboidratos. O termo carboidrato designa apenas açúcares simples, cuja fórmula geral é carbono N, água N, em que N deve assumir valor igual ou maior a 3. Inicialmente, acreditava-se que o carbono se encontrava hidratado, por isso tem um nome. Porém, hoje em dia, sabe-se que alguns carboidratos vão apresentar estruturas de nitrogênio, fósforo ou enxofre, o que não está em concordância com sua fórmula geral. Fontes de carboidratos. Os vegetais são capazes de sintetizar carboidratos a partir de compostos simples, como, por exemplo, água e o dióxido de carbono. Unidos pela fotossíntese, vão formar glicose. Os animais recorrem a um processo chamado de gliconeogênese, que ocorre no fígado, na qual é possível a síntese de glicose a partir de compostos não glicídios. Outro processo de síntese de glicose endógena ocorre por meio da clivagem da molécula de glicogênio, sintetizado e armazenado no fígado e nos músculos. Contudo, esses processos são possíveis apenas a partir de um substrato oriundo de um prévio metabolismo, decorrente da ingestão de seus precursores por meio da dieta. Na natureza, os carboidratos desempenham diversas funções, sendo a primeira função energética, seguida de estrutural e reserva energética. Classificação. As aldoses apresentam um grupo funcional aldeído, hidrogênio ligado a um carbono e uma dupla ligação com oxigênio. As cetoses apresentam uma cetona, que é um carbono em dupla ligação com oxigênio. Outra forma de classificação é o tipo que as oses se apresentam. Por exemplo, 3 carbonos na cadeia são denominadas triose, 5 pentose e aí por diante. Esses açúcares são chamados de monossacarídeos, ou seja, açúcares simples, que não podem ser hidrolisados em compostos de menor peso molecular, como a glicose, a galactose e a frutose. A união de duas unidades de monossacarídeos dá origem ao disacarídeo, por exemplo, a maltose, que é a união de duas glicoses, e lactose, que é a união da galactose mais a glicose. As cadeias de 3 a 12 oses unidas são chamadas de oligosacarídeos, como a rafinose encontrada na soja. A denominação de polissacarídeos se dá quando a quantidade de oses ultrapassa essa 12, né? Estereoquímica dos carboidratos. Como ela vai se comportar? Isômeros são moléculas que apresentam a mesma fórmula química, como a glicose e a mannose, e a galactose. Entretanto, vão diferir na geometria ou estruturalmente. Quando 2 carboidratos diferem em torno de um átomo específico de carbono, são denominados epímeros. Enantiômeros são um tipo especial de isomeria. São imagens especulares uma da outra. Desse modo, açúcar da série D
é um isômero óptico dos açúcares da série L. Ligação glicosídica vai se estabelecer entre o grupo hidroxila de um açúcar, no carbono 4, e o átomo de carbono anomérico de outro açúcar, o átomo de hidrogênio em C1, com consequente remoção de uma molécula de água. É uma reação de condensação. A ligação glicosídica apresenta natureza covalente e permite a formação de disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, podendo ser alfa ou beta. Vias de utilização da glicose. São 4 vias as mais significativas em termos de quantidade de glicose que flui através da maioria das células. A primeira via, a síntese de polímeros estruturais forma matriz extracelular e polissacarídeos de parede celular. Segundo, o armazenamento gera estoques celulares na forma de glicogênio, amido e sacarose. Terceiro, a oxidação por glicólise forma piruvato, composto de 3 átomos de carbonos, para fornecer ATP e intermediários metabólicos. 4. Uma quarta maneira de utilizar a glicose. A oxidação pela via das pentose fosfato. Forma a ribose 5-fosfato para a síntese de ácidos nucleicos e NADPH para os processos biosintéticos redutores. Vias de síntese. Os organismos fotossintéticos vão sintetizar glicose por redução do dióxido de carbono. A triose em seguida por conversão de triose a glicose. As células dos animais produzem glicose a partir de precursores simples, com 3 ou 4 átomos de carbono, pelo processo da gliconeogênese, que reverte a glicose em uma via que utiliza muitas enzimas glicolíticas. A glicólise tem 2 fases. A quebra da glicose, formada por 6 átomos de carbono em 2 moléculas de piruvato, cada uma com 3 carbonos, ocorre em 10 etapas, em que as 5 primeiras constituem o que a gente chama de fase preparatória. Nela, a fosforilação da glicose e sua conversão em gliceraldeído 3-fosfato. A segunda fase é chamada de fase de pagamento, onde ocorre a conversão oxidativa do gliceraldeído 3-fosfato em piruvato e formação acoplada de ATP e NADH. O resultado dessas conversões. Para cada molécula de glicose, 2 ATP são consumidos na fase preparatória e 4 são produzidos na fase de pagamento, dando rendimento líquido de 2 ATPs por molécula de glicose convertida em piruvato. E a equação global é a seguinte: glicose mais 2 NAD+, mais 2 ADP, mais 2 fosfato inorgânico, vai formar 2 piruvatos, 2 NADH, mais 2 íons de hidrogênio, mais 2 ATP, mais 2 moléculas de água. Gliconeogênese é o processo oblíquo de múltiplas etapas em que a glicose é produzida a partir do lactato, piruvato ou oxalaceto, ou qualquer compostos, incluindo os intermediários do ciclo do ácido cítrico, que possam ser convertidos a um desses intermediários. 3 etapas irreversíveis na glicose são contornadas por reações catalisadas por enzimas
gliconeogênicas. Primeiro, a conversão de piruvato em PEP pela via oxalaceto. Segundo, a desfosforilação da frutose 1,6-bifosfato. E terceiro, a desfosforilação da glicose 6-fosfato. A glicólise e a gliconeogênese são mutuamente reguladas para prevenir o gasto energético das duas vias ao mesmo tempo.